Acho que todo mundo ouviu aqui uma voz falando que a gravação está em progresso. E agora, oficialmente, vamos iniciar o nosso evento de lançamento do curso de IA para Devs, aqui da SESI School. O nome do nosso bate-papo é Como a IA está redesenhando o papel do desenvolvedor. A gente convidou dois especialistas aqui da School, Márcio Arruda e Vitor Freire. Mais para frente eu vou pedir para eles se apresentarem. Mas antes, eu, na verdade, queria saber um pouquinho de vocês, de onde vocês são, com o que vocês trabalham, e aí vocês podem mandar aqui no chat, tá? Eu sou aqui da SES School, trabalho na área de marketing de produto, não tenho nada a ver com desenvolvimento de software, certo? E eu sou de Recife, então, gente, por favor, vão mandando aí de onde vocês são, para a gente ir interagindo. Eu só vou iniciar aqui o evento quando alguém mandar alguma coisa no chat. Paulo, César, Santa Rita de Sapucaí, Alagoas, São Paulo, desenvolvedor de software desde o ano passado, dev front-end, trabalha no César, desenvolvedor Java de Fortaleza, vou para Fortaleza nesse fim de semana, Sergipe, João Pessoa, Fortaleza também. Ótimo, ótimo, gente. Bom conhecer vocês. E agora eu queria também fazer uma outra pergunta aqui. Quem já conhece a César School? Vi gente aqui que já falou que trabalha aqui no César. Talvez tenha gente aqui que já foi nosso aluno. Queria saber aqui, podem mandar no chat também. Iago, conheço de ouvir apenas, de falar apenas. Conheço de ouvir falar apenas, certo? Wesley já fez mestrado aqui, aluno do FEST, especialização em ciência de dados, concluiu a pós. Ótimo. Então, quer dizer que temos aqui algumas pessoas que conhecem, Iago, que só ouviu falar. Vou fazer uma apresentação super rápida, só para vocês se situarem aqui um pouquinho sobre a gente. A SESI School é a escola de liderança, de inovação, empreendedorismo e tecnologia também do César, que é o maior centro de inovação que temos no Brasil. A gente fica localizado no Porto Digital, uma área super histórica aqui em Recife. Então, a gente mescla uma combinação aí de cultura com história, com futuro e tecnologia. A gente é muito bairrista, né? Somos uma empresa pernambucana, então, inclusive amanhã estaremos comemorando 29 anos de César. E o César, por justamente estar na vanguarda da inovação e tecnologia, viu essa necessidade de talentos locais, de formar pessoas aqui, tanto pensando no Porto Digital, quanto para expandir localmente para o Brasil e mundo afora. Então, criamos a SES School. E hoje a gente está também liderando essas discussões, né, relacionadas à inteligência artificial, cibersegurança, computação quântica, design, inovação e assim vai. Então, a gente está aqui com essa missão de formar talentos que transformem a sociedade, que transformem o mercado e sempre ouvindo muito o que o mercado tem a dizer e participando de todas essas discussões. A gente tem várias atuações, mestrado, como o pessoal falou, especializações, a gente tem o FEST, que é um curso de extensão, a gente tem cursos ao vivo, e a gente também aqui tem um curso chamado IA para Devs, que é um curso novo, que justamente é a partir dele que a gente decidiu que a gente deveria ter discussão com vocês e discutir um pouco sobre o que é que a IA está trazendo de novo para o papel da pessoa que trabalha com o desenvolvimento de software. Para isso, a gente convidou aqui Márcio e Vitor. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Na verdade, eu vou ler aqui o que os dois são aqui no César e na School, mas eu vou querer que eles falem um pouquinho mais sobre eles. Então, Márcio Arruda é coordenador do curso de extensão de IA para Devs e também é Tech Data Science Manager aqui no César. E Vitor também trabalha aqui no César como Senior Data Scientist e é facilitador do curso de IA para Devs. Então, a gente tem aqui duas pessoas com atuação no César e na SESI School. E aí, Márcio, vou pedir primeiro para você se apresentar e em seguida, Vitor, para vocês dois falarem quem vocês são aqui na fila do pão. Beleza. Boa noite, pessoal, primeiramente. Então, como a Raíssa já deu a introdução aí, né? Eu sou aqui do César, sou Tech Data Science Manager. Meu papel basicamente é atuar na liderança de projetos, muitos deles focados aí em dados. Então, eu estou atuando com isso no dia a dia, tanto com a questão da implementação, da IA,
quanto na realidade agora que se apresenta dos desenvolvedores estarem usando IA no seu dia a dia, né? Então, com esse certo conhecimento de causa aí que eu trouxe aqui minha visão para bastante da minha visão para a elaboração desse programa, ouvindo aí pessoas que também estão lado a lado no mercado, passando por esses desafios, para a gente montar uma melhor formação aqui para vocês. Então, agora eu passo a bola aí para Vitor. Oi, pessoal. Como a Raíssa falou, né, eu sou o Senior Data Scientist aqui no César. Eu também sou Tech Lead, tá? Então, eu lidero uma equipe hoje em que é uma equipe onde a gente desenvolve inteligência artificial, tá? A gente utiliza dados e utiliza inteligência artificial para gerar insights para o nosso cliente, tá? E, além disso, eu ainda sou um heavy user, né? Eu uso bastante a inteligência artificial para me ajudar em todo esse processo, até no processo de organização da equipe, como no processo de desenvolvimento em si, isso ajuda bastante, né? Eu tenho um mestrado na Universidade de Pernambuco, aqui na área de inteligência artificial, tá? Em engenharia da computação, e estou fazendo meu doutorado em engenharia da computação na área de inteligência artificial também, tá? Então, basicamente, é isso. Apenas isso, né, Vitor? Obrigada, Vitor e Márcio. Gente, como eu falei no início, a ideia aqui é a gente trazer um bate-papo. Então, a gente separou algumas perguntas aqui para irem guiando, mas eu já comecei o evento justamente perguntando de onde vocês são, se vocês conhecem o César School, o que é que vocês fazem, com o que vocês atuam, para deixar um pouco mais interativo para vocês entenderem que realmente é um bate-papo. Então, essas perguntas que a gente vai fazendo aqui é só para iniciar, mas a gente quer ouvir vocês, então tragam suas dúvidas. Se vocês já tiverem alguma coisa aqui, já podem ir mandando no chat, que em seguida eu vou aqui fazendo essa moderação e trazendo para Márcio e para Vitor, certo? E aí, só para contextualizar vocês, né, da nossa discussão e também um pouco do que Márcio trouxe em relativo à importância da IA no desenvolvimento de software, a gente tem também esse curso de IA para devs, e a gente aplicou algumas pesquisas, tanto também olhamos assim para o que é que já existia no mercado relacionado à necessidade dos desenvolvedores aprenderem e desenvolverem novas habilidades relacionadas à IA, muito pensando também em aumentar a produtividade e a qualidade técnica também do trabalho. Então, vocês sabem muito melhor do que eu e estão bem inseridos, né, pelo público que a gente ouviu aqui, que eu li aqui um pouquinho do perfil de vocês sobre os desafios e também as oportunidades que a IA traz para a rotina e para o papel da pessoa que trabalha com o desenvolvimento de software, seja um dev especificamente, ou outras áreas que estão correlatas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de software. Aqui na Escuta também a gente aplicou uma pesquisa e a gente viu que 62% das pessoas que são desenvolvedoras buscam otimizar tarefas com IA no desenvolvimento de software, entre outros achados que a gente teve que foram bem interessantes relacionados a essa temática. Então, baseado nisso, eu já queria fazer uma pergunta para Vitor e para Márcio. Então, fiquem muito à vontade também para escolher quem vai ser a primeira pessoa a responder. Mas eu queria saber de vocês, o que é que mudou em relação à rotina do desenvolvedor de software, da desenvolvedora de software, com a chegada da IA? Principalmente, assim, é que hoje, 2025, vocês estão lidando mais fortemente em relação à mudança de rotina e esse desafio que também traz para o dia a dia de vocês. Posso começar? Pode sim. Bem, veja, eu vejo que mudou bastante, tá? Então, especialmente na parte repetitiva do trabalho. Hoje você não precisa mais fazer tudo do zero, né? Não só hoje, isso já vem evoluindo ao longo do tempo. Então, a IA veio para ajudar a completar muitas das tarefas que os desenvolvedores faziam do zero antigamente, né? Então, elaboração de trecho de código, explicar o que aquele código faz, sugerir melhorias de código. Então, isso tem um impacto ali direto na agilidade com que as entregas são realizadas no dia a dia, né? Então, a gente consegue prototipar mais rápido, acho que isso é um ponto importante.
A gente consegue baratear o custo para testar essas ideias novas dentro de projetos e, principalmente, assim, refatorar código que está legado ali. A gente consegue pegar o nosso foco e trazer para algo além de só escrever linha de código. A gente agora fica muito mais focado ali na decisão, porque você ganhou tempo naquela tarefa repetitiva do dia a dia. Então, eu acho que essas ferramentas vêm apoiando isso e tornando com que as pessoas pensem mais estrategicamente e fujam ali um pouco do óbvio de ficar só codificando, né? Que é a parte do trabalho ainda que é mandatória, mas hoje não é só isso. Hoje você precisa ter muito mais envolvido na estratégia da sua equipe. Assim, complementando um pouquinho, como o Márcio falou, muitas das vezes, quando a gente está iniciando um projeto, a gente precisa fazer a estruturação do projeto inteira, a gente precisa é, organizar todo o repositório, organizar todos os diretórios ali. Hoje em dia, basicamente, a gente consegue, de uma forma muito rápida, a partir de prompts que a gente escreve de uma maneira é, bem priorizada, bem concisa, para que esses modelos de LLMs, né, de modelos de linguagem extenso, eles consigam gerar para a gente todo esse backbone e essa estruturação de projetos muito mais rápida. Hoje em dia, quando a gente conversa muito sobre testes unitários, que é uma etapa mandatória assim, do desenvolvimento de software, que a gente faça testes unitários, os testes unitários hoje, eles são muito automatizados pela inteligência artificial, sabe? Antes a gente tinha que ir ali corrigir cada um dos testes unitários, escrever cada teste unitário para cada etapa do código. Hoje, essas LLMs elas já conseguem trazer para a gente esses testes unitários de uma forma muito mais simples. A revisão do código é muito mais rápida. Quando a gente entrega para ele fazer essa revisão, para ele comentar. Documentação. Documentação é uma dor para todo dev, sabe? Eu tenho que documentar o projeto inteiro, eu tenho que documentar o código inteiro. É uma dor. Isso é uma dor para todo dev. Né? A grande maioria dos devs não gosta de escrever documentação. Mas a documentação, hoje, pela inteligência artificial, ela se tornou muito mais tranquila e muito mais fácil de ser feita. Então, basicamente, a produtividade do desenvolvedor ele aumenta muito, sabe? Então, quando a gente planeja hoje uma sprint, por exemplo, no método mais Scrum, assim, já indo muito para a prática, a gente, antigamente, uma tarefa que era um pouco mais massiva, repetitiva, ela duraria tanto tempo. Hoje a gente já sabe que com a utilização dessas ferramentas, elas não vão durar esse tempo todo. Então, isso abre espaço para que o dev trabalhe e tome decisões mais importantes que não necessariamente sejam apenas escrever um código, ou escrever uma iteração, ou escrever um loop, ou montar um método, ou então você estruturar ali seu código dentro de orientado a objeto, etc. Não. Hoje, isso aí é feito muito mais fácil. Você vai se focar em tomada de decisão e otimização de processos. Ótimo, gente. Eu vi que temos algumas perguntas aqui bem interessantes. Eu vou puxar algumas, assim, fazer uma nova, certo? Dar uma adaptada. Mas, gente, suas perguntas vão ser respondidas. É só para a gente construir aqui um racional. Vocês trouxeram o que é que está mudando, né, na rotina e trouxeram vários pontos e etapas diferentes. Queria entender de vocês, assim, o que é que vocês veem hoje que a IA ainda não chegou tão fortemente em relação ao desenvolvimento de software. E se tem algum tipo de área que tem uma resistência maior, o que é que seria essa resistência? E se também tem algo ali que vocês veem que realmente depende 100% ou quase 100% da capacidade humana e que a IA ainda tem dificuldades para fazer isso ou que talvez nunca consiga estar fazendo da mesma forma que um humano faz. E em seguida a gente pode entrar nessas perguntas. Vai lá, Ó, Márcio. tem muita coisa que ainda depende totalmente aí do olhar humano, tá? Então, essa preocupação que muita gente levanta de que a IA vai substituir tudo, pode ficar tranquilo que não é bem assim. Então, por exemplo, entender contexto de um projeto, tomar decisões arquiteturais, por exemplo, adaptar uma solução à cultura de um time para aumentar a adesão, isso aí ainda a IA não faz, tá?
ou então não faz na medida de um esforço que seja plausível, né, de você custear. Então, ela pode sugerir algo, ela pode te apoiar nessa construção, mas quem valida, quem direciona, continua sendo ali o desenvolvedor, tá? Então, eu acredito que essa autonomia é algo que justamente nosso curso aqui, a nossa formação, ela busca deixar muito clara e preservar. Então, a gente tem que ter um uso crítico das ferramentas que estão disponíveis, entender que elas estão ali só para apoiar, tá? Então, o humano, no espaço até onde a vista alcança, ele não pode ser substituído pela ferramenta, em sua totalidade. Ele vem mais para um apoio mesmo. Assim, um dos pontos mais importantes que a gente tem, que a IA ainda não consegue chegar, ela vai lhe apoiar, obviamente, nessa tomada de decisão, mas, por exemplo, hoje é muito difícil ainda você dar um contexto completo de um projeto para uma inteligência artificial. Então, você pode até sugerir ali, ó, eu tenho hoje uma arquitetura de microserviços, cada serviço faz isso e aquilo, porém, o contexto inteiro do projeto você não consegue, às vezes, passar para a inteligência artificial. Quem tem o contexto inteiro do projeto é o ser humano. A capacidade do ser humano de interpretar o contexto como um todo, ela é muito grande. Então, na hora de a gente tomar decisões arquiteturais, por exemplo, um caso na prática, eu estou tendo um problema que o meu container ele está reiniciando por um problema de uso de CPU, ou então eu estou tendo um out of memory, eu estou tendo um problema de memória ali. Se você pode até passar para a inteligência artificial para ela interpretar ali os pontos e tentar lhe ajudar. Mas a decisão arquitetural no final de como você vai resolver esse problema, ela tem que ser do ser humano, porque o contexto inteiro está no ser humano. A IA vai lhe dar uns trade-offs. Ó, você pode investigar a partir desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto. Você pode ter essas soluções. Mas no final, quem vai avaliar esses pontos positivos e negativos de cada uma dessas soluções para tomar a melhor solução baseada no seu contexto é o ser humano. Então, o desenvolvedor, ele nesse ponto aí, ele sempre vai ser essencial para que a tomada de decisão ela seja feita a partir de um contexto muito maior que está dentro do desenvolvedor que está ali no dia a dia do projeto e não necessariamente de um LLM que vai conseguir apenas recortes de contextos. Ótimo, gente. Vou puxar aqui a pergunta de Laís, que acho que já trabalha um pouco dessas questões de limitações e de questões de desafios também. Ela trouxe aqui sobre dados sensíveis, né? Quer saber a opinião de vocês sobre os limites do que pode ou não pode ser compartilhado com a IA sem comprometer a integridade do cliente. Como é que vocês enxergam isso também? E isso aí, inclusive, é uma excelente pergunta, tá? Então, e é um ponto sensível, porque em ferramentas baseadas na nuvem, como o ChatGPT, Gemini, nunca é indicado que a gente faça um envio de dados sensíveis, tipo CPF, nome de cliente, valores de dados internos de sistemas, por exemplo. Então, o ideal é trabalhar com exemplos genéricos ou até usar assim arquiteturas de modelos locais offline para cobrir isso, tá? Que a gente também traz esse tema no curso, para garantir essa privacidade para os utilizadores. Então, além disso, algumas ferramentas já oferecem uma opção de modo seguro, que eles têm uma restrição ali no envio dos dados, mas ainda assim, o melhor critério é sempre perguntar. Se perguntar, né, no dia a dia, eu enviaria isso por e-mail para alguém de fora aqui da empresa? Então, se a resposta for não, você com certeza já tem um bom indício aí, para o primeiro passo da utilização correta aí desses dados. Complementando um pouquinho do que o Márcio falou, um ponto muito interessante, a gente vem, a evolução das LLMs e da inteligência artificial, ela é, assim, estratosférica. De todo dia existe uma evolução que torna o modelo anterior
obsoleto, né? Assim, então você vê que existe uma competitividade muito grande entre o ChatGPT, entre o Gemini, entre o Claude, entre o DeepSeek. Então, a cada dia a gente vem evoluindo mais com essas LLMs. Tá? E muitas delas hoje, isso que coisa de 2 anos atrás era impensável, você consegue rodar localmente no seu computador. E uma vez que essas ferramentas elas estão sendo rodadas localmente no seu computador, você não vai compartilhar essa informação com a internet. Você está apenas é, jogando a informação ali localmente, ela não vai sair da sua máquina, ela vai estar ali dentro da sua máquina e você consegue lidar melhor com essas questões de privacidade, né? Um outro ponto também muito interessante é sempre você consultar, né, o setor jurídico da sua empresa, se houver, o compliance da sua empresa, se houver, para você saber até que ponto você consegue utilizar isso de uma maneira segura ou não, tá? Mas assim, como o Márcio falou, a gente vai mostrar no curso como é que a gente monta uma infraestrutura local para você se apoiar disso e rodar localmente os modelos. Tá? Hoje a gente já consegue fazer isso de uma maneira muito simples, sem precisar de uma máquina muito robusta. Mas sempre em relação à privacidade, você tem que ter cuidado, você tem que ler os termos de uso da plataforma para entender se naquele nível que você está utilizando, ele está ou não compartilhando os dados para treinamento. Tá? E o que eu sempre digo, e eu sempre aconselho é converse com quem tem mais usabilidade sobre aquelas ferramentas e converse, se possível, com o setor jurídico da sua empresa, converse com o compliance para entender o que é que você pode compartilhar e o que é que você não pode compartilhar. Tá? Tem até as próprias empresas, tem empresas maiores e empresas que entendem que isso, de fato, é uma parte muito importante do dia a dia do desenvolvimento de software, que já fizeram contratos até com o próprio ChatGPT, com a Azure, né, que tem o Copilot, para que eles possam utilizar essas ferramentas sem que nenhuma informação seja compartilhada. Então, essa questão da privacidade ela é muito particular em relação ao contexto que você está inserido. Mas, assim, uma dica, às vezes, se você for compartilhar um código, né, leia seu código para entender se ele não tem nenhuma informação sensível do cliente ali, se ele não tem nenhuma lógica de negócio muito poderosa ali dentro daquele código. E compartilhe trechos de código. Ó, essa função aqui, ela está desempenhando esse papel. Como é que eu posso otimizar ela para que ela, além disso, performe melhor, use menos memória, faça isso, faça aquilo. Então, trechos de código, compartilhamento de trechos de código sem contextos completos também é uma alternativa para essa questão de comprometer a integridade, tá? Da privacidade dos dados. É uma estratégia que a gente pode utilizar. Legal, gente. Laís aqui agradeceu a vocês. Eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no chat, certo? Só para a gente trazer um outro lado. A gente está falando um pouco sobre esses desafios. Queria falar um pouco sobre ganhos. Antes de fazer a pergunta, só para contextualizar o pessoal, para não achar que eu estou aqui bagunçando, mas eu coloquei uns olhinhos nas perguntas que ainda não respondemos, que são 4. Então, gente, isso quer dizer que eu vi que eu vou fazê-las, tá? Só para contextualizar vocês. Quem já foi respondido, eu coloquei um legalzinho. Mas vamos lá, a pergunta, né? Em relação aos ganhos práticos que um desenvolvedor tem ao utilizar a IA, o que é que vocês já viram, já experimentaram, viram no time, ou vocês mesmos utilizando também, que vocês podem estar compartilhando com a gente, que vocês veem aí como questões assim de oportunidades que valem ser exploradas cada vez mais, e também como o curso está apresentando um pouco disso em relação às aulas, os conteúdos que a gente vai abordar. Maravilha. Assim, para mim, os maiores ganhos, sem dúvida, tá no tempo que a gente economiza, e no quanto a IA acaba desonerando ali, o desenvolvedor, tirando das costas dele o peso de algumas tarefas que são operacionais. Como o Vitor citou, por exemplo, a parte de criação de teste unitário, documentação. Isso são atividades que, mesmo que para projetos e códigos diferentes, elas têm a mesma natureza operacional. Então, é fazer uma análise, criar um comentário, pensar naquela sua função, estruturar um case de teste.
Então, casos que, assim, que me impressionaram no dia a dia, que, por exemplo, a gente já teve que lidar com código legado e, a princípio, a gente estava muito assustado com o que aquele código fazia, pela idade, pela extensão, pelo uso de tecnologias que já estavam ultrapassadas, e a gente precisava manipular aquele código. Então, a IA chegou, ajudou a gente a entender, foi capaz de diagnosticar problemas arquiteturais, defeitos que eram mais óbvios na construção, que gerariam bugs mais para frente, e sugeriu refatoração para a gente em algumas camadas de código. Então, assim, geração de testes, poxa, isso aí é o que mais eu vejo sendo utilizado no dia a dia. Então, você não precisa mais gastar aquele tempo todo nas suas estimativas para considerar uma jornada inteira ali de construção de teste, pensamento nos cenários. Você fica com isso muito mais automatizado. E você consegue, inclusive, dar inputs para que aqueles testes já estejam linkados e amarrados com as histórias de usuários que você está usando para desenvolver aquela tarefa. Então fica muito mais completo do que você conseguiria fazer em pouco tempo, que é o tempo que a gente tem aí no dia a dia, né, para fazer as entregas dentro de um sprint, coisa assim. Então, assim, quando bem usado, a gente vê que vira produtividade. Quando mal usado, isso gera defeitos e problemas futuros, tá? Então, isso é que o curso vem reforçar, como fazer o bom uso dessas ferramentas para ela, de fato, transformar tudo que está disponível em produtividade e não num problema que vai ser criado agora, que vai ter que ser resolvido no futuro. Não, com certeza. Isso aí que Márcio trouxe é uma coisa muito importante. Assim, eu acho que já aconteceu é, com várias pessoas, né? E são vários casos. Primeiro, teste unitário. Assim, e um ponto que corrobora, né, com a questão da privacidade. Quando você vai criar teste unitário, você não necessariamente compartilha lá. Eu vou compartilhar esse arquivo inteiro para ele gerar o teste unitário do arquivo inteiro. Você sabe que às vezes os testes unitários eles vão passar mais por alguns métodos, algumas funções ali. Então você compartilha só o trecho do código que fala sobre isso, ou gera um teste unitário a respeito desse método aqui da minha classe. Você explica direitinho o que, é que ela está fazendo, qual é o objetivo para ele criar o caso do teste, os casos de testes unitários lá. Então, em caso de teste unitário, assim, veja, hoje é muito difícil codar e ter que fazer um teste unitário. Assim, ter que corrigir um teste unitário ou alguma coisa assim. Então, a cobertura de teste dos serviços que a gente produz hoje são muito maiores do que antigamente, porque isso foi um ganho muito grande, né? A própria qualidade do código em si, às vezes você faz ali, às vezes você está ali só quer fazer o código funcionar mesmo, aí ele funciona, aí você vai lá e pega aquela funçãozinha que você fez muito rápido, sem pensar direito em quais seriam é, os possíveis débitos técnicos, qualquer coisa ali que podia travar uma memória ou condição de corrida, se você estiver falando em multithreading, se você estiver falando em threading, você pega ali, ó, otimiza isso aqui, busca por esse tipo de problema, ajusta. Então, a qualidade do código em si, como um todo, melhorou bastante, né, depois disso. E a gente vai mostrar para vocês casos de uso no curso a respeito disso, né, e como é que a gente pode fazer com que esse código em si seja de uma maior qualidade com o auxílio da inteligência artificial, tá? E a própria compreensão de código. Então, é como o Márcio falou, às vezes você pega um projeto legado, não tem ninguém ali com conhecimento para lhe explicar, não tem documentação, o que é mais comum do que a gente gostaria, não tem documentação e você tem que entender o código. Então, você vai lá e começa a entender o código com o seu assistente ali, né, que a gente chama de assistente, nossa IA é nosso assistente, e até mesmo para fazer o código ser mais debugável, né? Colocar logs em algumas situações que um erro pode acontecer para você entender melhor toda a etapa ali do código e tudo que ele está performando, né? Sem precisar estar horas e horas entendendo a lógica ali por baixo do código e testando e mandando um print, né? Você bota print, ou então você pede para logar lá no terminal onde você está programando algumas partes do código, né? A IA consegue fazer isso muito rápido para você. Então,
é muito mais ganho de tempo, produtividade, a qualidade do código, a compreensão, né, do próprio código, o próprio debug do código se torna muito melhor, tá? Massa, gente. Eu vou acelerar aqui nas perguntas, que eu tava aqui, contei 8, de repente chegou mais uma, não sei se minha conta tá certa, não tem um IA aqui para confirmar para mim, mas eu queria fazer uma pergunta envolvendo ferramentas. Tem uma pergunta aqui do Lucas perguntando exatamente sobre quais são as ferramentas que vocês consideram legais para alguém que quer começar a utilizar IA. E também eu queria juntar aqui a pergunta do Ricardo, que ele falou um pouco aqui sobre o uso dele em relação à Microsoft. Ele colocou aqui que utiliza algumas ferramentas da Microsoft e tudo mais. Então, se não seria o caso de estar utilizando o Copilot institucional para tentar fazer com que essas preocupações que vocês mencionaram também sejam menores, então esses riscos também. Queria ouvir vocês assim um pouquinho sobre essas ferramentas, né? As diferentes ferramentas e o que vocês enxergam em relação a elas. Beleza. Boa, Lucas. Veja, um bom começo é sempre experimentar as ferramentas que são gratuitas, tá? Então, Gemini, o ChatGPT, existem copilotos que não são tão famosos, mas que funcionam muito bem, plugando ali na ideia do desenvolvedor, como o Codium. São ferramentas que já te ajudam bastante ali no teu dia a dia de tarefas. Por exemplo, como eu tinha falado, né, na geração de código, refatoração, documentação. O que a gente, assim, de forma geral, recomenda é que se comece leve, né? Que você comece com pequenas tarefas ali que você executa, para ir aprendendo a escrever boas instruções e entender a sensibilidade ali da ferramenta que você está usando. Então, no curso, a gente mostra exatamente esse caminho e como é que tu vai encaixar essas IAs que estão disponíveis no teu fluxo real de trabalho, tá? Seja você um desenvolvedor front-end, back-end, full stack, seja você o cara que elenca os requisitos e transforma em código também, tem esse papel mais transversal. Então, e tudo isso aí, lembrando que é independente da stack que você usa, tá? Então, isso é importante da gente frisar. Assim, o ponto que o Lucas trouxe sobre em qual ferramenta começar, eu acho que começar, você pode começar na que você se sentir mais à vontade, tá? Assim, e de forma leve, né? E com muito cuidado, assim, com os resultados que ela vai lhe trazer, tá? Porque existem algumas situações que a gente também vai falar no curso, né? Que você tem que entender como é que você escreve para que ela lhe entregue a melhor resposta possível. Então, comece leve, devagar, na ferramenta que você mais se adequa, que você acha mais amigável, a interface, enfim. São muitas ferramentas no mercado hoje, tá, que estão disponíveis, então começar leve mesmo, mas o curso vai trazer para a gente, assim, se eu quiser fazer tal operação, qual ferramenta é a melhor para fazer isso? O curso vai trazer isso para a gente, tá? Em quais situações é melhor utilizar qual ferramenta. Eu não vou me estender muito, porque senão eu poderia passar 1 a 2 horas falando só sobre a potencialidade de cada uma das ferramentas e em qual caso elas se adequam melhor. Mas para o dia a dia e para um início leve assim, você consegue utilizar qualquer uma das ferramentas disponíveis. Só cuidado que as ferramentas que são do nível gratuito, eles vão normalmente utilizar os dados para serem retreinados pelo próprio modelo. Né? Sobre o que eu acho que foi Ricardo que falou, sobre a questão da Microsoft, né, o Copilot institucional, sim, é bem mais seguro, tá, Ricardo? Ele é bem mais seguro e ele não compartilha, teoricamente, ele não compartilha os dados, tá? Inclusive, todas as IAs institucionais, elas têm um avisozinho embaixo dizendo, ó, o Google, né, no caso do Gemini, ou então o ChatGPT, ou então o Copilot não utiliza seus dados para futuros treinamentos. Mas ainda assim, isso não é uma garantia de privacidade, tá?
mas elas são bem mais seguras, sim, e elas gerariam um nível menor de preocupação utilizar eles institucionalmente, tá? Ótimo, gente. Márcio, eu queria te puxar agora para poder fazer uma apresentação sobre o curso. Eu vi aqui 5 perguntas, fiz as contas, tá? 5 perguntas diferentes relacionadas ao curso, em relação a como pode agregar o perfil da pessoa, o que é que a gente vai ver, a pessoa prompt engineer, enfim, as ferramentas e tudo mais. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho de como é que surgiu primeiro a ideia do curso de IA para desenvolvedores e entrarmos um pouquinho nesses pontos e poder responder, então, de forma mais geral, essas perguntas, entrar nesses detalhes relacionados a como é a jornada também e os conteúdos que o estudante vai estar encontrando ao longo das aulas. Uhum. Tá, como você trouxe aquela pesquisa lá no início, né, aqueles dados de pesquisa, esse curso ele está nascendo, pessoal, de uma demanda que a gente já sente no mercado. Então, vocês que são desenvolvedores que estão aqui, foi justamente porque isso aí é uma dor que está incomodando vocês no dia a dia, está gerando algum interesse. Então, assim, a IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente dos desenvolvedores, tá? Seja nesses copilotos que estão surgindo aí, nas ferramentas de teste, na documentação automatizada, independente da tarefa que você está utilizando. Mas a maioria da gente, né, ainda está usando muito de forma intuitiva. Então, a proposta do curso é justamente ensinar como é que você usa a IA com propósito com essa nuance que o Vitor falou um pouco antes, né? Com um uso mais crítico, sabendo qual ferramenta atende ali a tua necessidade específica. Então, atender o fluxo real de quem trabalha no desenvolvimento de software. Não é um curso sobre como é que a gente constrói modelos. Isso a gente tem que trazer de forma muito clara, né? Então, é como você pode usar IA hoje no seu código. Esse é o ponto. Então, o que é que você vai aprender, né? A gente tem aqui alguns módulos, são basicamente 4 módulos, e o primeiro deles, fundamentos e ferramentas de IA no desenvolvimento de software. O segundo, aplicação da IA no ciclo de desenvolvimento de software. Terceiro, a qualidade, segurança e eficiência no desenvolvimento com IA. E o quarto, prática aplicada com IA no desenvolvimento de software. Então, cada módulo desse foi elaborado seguindo uma ordem aí, que faz sentido da pessoa ser inserida, né? Então, no módulo 1, você vai ter ali uma introdução nesse mundo da inteligência artificial. Claro, a gente não vai ver parte matemática, não vai ver bit byte da coisa, mas vocês vão ter ali uma noção do que está por baixo daquela construção que você está usando como ferramenta, para você entender mais ou menos o que é que está acontecendo ali por baixo quando você manda uma resposta e manda uma pergunta e recebe uma resposta. Então, vai ter essa exploração prática aí das ferramentas, com atividades que a gente já executa no dia a dia. Vai ter também a aplicação de IA nessa questão de análise de requisitos e suporte à tomada de decisão, né? Que é o propósito principal da IA, dar o suporte para o desenvolvedor. Pode avançar para o 2. Então, aqui no módulo 2, né, a gente está pensando no aprofundamento das técnicas para otimizar essas interações com o modelo. Então, é aqui que a gente tem uma parte muito forte de engenharia de prompt, tá? Então, a gente vai aprender, de fato, a perguntar para obter uma resposta satisfatória. Então, não acha que é só elaborar uma grande pergunta. Existe uma lógica ali, uma ciência por trás dessa atividade, e a gente vai trazer esse conhecimento para vocês conseguirem julgar como é que vocês estão fazendo perguntas ali para os modelos. Vai ter mais aplicações práticas aqui nas atividades do desenvolvedor. Por exemplo, dá para a gente encontrar padrão arquitetural, implementar novos padrões arquiteturais em código. Tudo isso visando ali aumentar a qualidade do teu código, né? Manter os padrões de qualidade do teu código, junto com fluxos
de validação. Então, eu implemento a qualidade e consigo validar que essa qualidade está implementada. A gente também tem aqui o uso da IA para fazer esse apoio técnico em documentação básica, geração dos comentários, tudo isso. A gente vai mostrar isso tanto com modelos que são comerciais, quanto com esses modelos locais, para ficar bem flexível de você adequar o seu cenário, né, suas restrições, na verdade. No módulo 3, a gente tem uma perspectiva também de qualidade e segurança. Então, como é que a gente consegue, por exemplo, fazer um código mais seguro do ponto de vista de cibersegurança mesmo ali, né? Como é que a gente se previne de criar códigos com falha, ou então de identificar falhas no seu código, que podem gerar mais para frente uma vulnerabilidade no teu software. Então, tudo isso aí a gente vai trazer a IA da melhor forma para você também cuidar desses aspectos, né? Que nem sempre o desenvolvedor está ligado e preocupado com isso ali na hora que está resolvendo o problema de fato, com essas questões que são adjacentes ali ao tema principal. E no módulo 4, a gente vai fazer mais atividades práticas, com desafios ali que são reais, do dia a dia que o desenvolvedor encontra nos seus projetos. Então, aqui, de novo, a gente continua usando na veia as ferramentas disponíveis para aumento de produtividade. Então, refatoração assistida, automação de testes, geração da documentação e, principalmente, a gente tem uma conversa aqui também dessa análise mais crítica, do que usar, do como usar, do que é mais adequado, do que é menos adequado, de como é que eu uso ferramentas que se completam nesse ciclo, por exemplo. Como é que eu trago isso de uma forma que eu consiga operacionalizar melhor a exposição do código que eu tenho para fazer a alimentação do contexto daquele A, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai destrinchar aqui em disciplinas para dar para vocês todo esse know-how. Nossa, massa, eu ia falar massa, Márcio, aí foi quase. Trava-língua. Gente, queria saber se vocês têm alguma dúvida específica sobre o que Márcio trouxe, né? Como eu falei, essa gravação, esse evento está sendo gravado, então essa gravação, de forma geral, a gente vai compartilhar com vocês. Eu vi que tem outras dúvidas aqui no chat, mas eu queria fazer uma pergunta. Vitor, tu vai dar quais aulas, quais módulos aqui que tu vai estar participando? Rapaz, um monte, viu? É... Mas basicamente eu devo passar pelo módulo um, devo passar por algumas disciplinas, por algumas aulas no módulo 2 e devo passar basicamente pela grande parte dos módulos aí, tá? Em algumas aulas, em grande parte deles, a grande maioria, assim, dos módulos eu vou passar por eles, tá? Em algumas aulas Ótimo. específicas. Perguntando isso para o pessoal já se situar aí, do que já ir tirar dúvida com você quando o curso começar também. Então, que bom que vai estar praticamente participando de toda a jornada. Um dos pontos também que eu queria trazer em relação ao curso, gente, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais também nesses outros detalhes que ainda não foram respondidos, é que o curso ele é muito prático. Obviamente, existe toda uma questão do se pensar antes relacionado à inteligência artificial, todos esses pontos também que Márcio e Vitor já trouxeram para a gente, relacionados à utilização da inteligência artificial como um todo, riscos, desafios, os ganhos e tudo mais. E esse curso aqui, Márcio está aí nessa discussão, pesquisando, conversando com várias pessoas. A gente pensou em algo que fosse aqui no Zoom, remoto. Então, as aulas são dessa forma aqui. Então, por isso que eu perguntei quais aulas o Vitor vai estar dando, porque ele vai estar aí bem imerso no curso com vocês, e falando o tempo todo, praticando com vocês o tempo todo. O curso ele tem carga horária total de 54 horas, o que significa que vocês vão ter aí mais ou menos 2 meses e meio de curso. Ele começa no dia 5 de junho, termina no dia 12 de agosto. Tem alguns momentos ali que a gente não vai ter aula, porque junho mesmo tem São João, etc. Mas, de forma geral, toda semana vocês vão ter aí 2 aulas acontecendo, nas terças e quintas,
e quintas-feiras. Então, vai ser à noite, perto desse horário aqui, 19 às 22 horas. É um padrão geral, que quem conhece SESI School, como algumas pessoas colocaram, sabem que, em geral, a gente está se reunindo nesse horário, são 3 horas de aula, e a gente tem essas divisões. Algumas aulas mais reflexivas, mais teóricas, outras que misturam o que é ali de teoria com prática, outras super práticas, enfim. A gente vai ali realmente construindo o conhecimento com vocês. E, e, no caso, antes de entrar, prometo, antes de entrar nas dúvidas que ficaram aqui, então, gente, se vocês tiram falta de responder alguma coisa, mandem de volta aqui, tá? Pode ser que passe batido, então podem mandar novamente aqui no chat, que aí eu vejo e faço as perguntas. A gente teve uma pergunta aqui sobre desconto. E aí eu queria convidar mais uma pessoa para estar falando, que é a Beatriz Moraes, que é aqui do time também da School, para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Ela já mandou algumas mensagens aqui no chat, então, enfim, talvez esteja em conversa com Perfeito. vocês. Então, Bia, por favor, Já se devo ter apresenta aqui mandado para a gente. mensagem. Tudo bem, gente? Já devo ter mandado mensagem para muita gente aqui. E aí, aproveitando justamente para responder a pergunta de Bruno. Tem condição especial, tem desconto para quem está aqui? E, gente, tem, tá? A gente tá com a condição especial de 15% de desconto no curso, no investimento, até essa semana. Então, sexta-feira, dia 16, a gente finaliza essa condição especial que a gente tá de 15% de desconto. Ainda dá tempo, ainda tem vagas. A gente tem diversos formatos de pagamento aqui, sendo à vista, a Pix ou parcelado no cartão, em até 8 vezes sem juros, tá bom, pessoal? Então, corram, pode tirar qualquer dúvida comigo em relação a preço, a forma de pagamento, a inscrição, que essa condição, ela tá massa e ela segue até a sexta-feira. Então, gente, vamos aproveitar que tá incrível. E aí pode passar, Rai, acho que tem mais um slide. Passou aí? Ah, passou não, ainda não. Massa. Gente, esse é um QR Code que dá diretamente no meu WhatsApp, tá bom? Caso tenha alguma dúvida mais específica, queira perguntar se existe algum formato, então nesse QR Code dá diretamente comigo. Acho que já, como eu reforcei, já devo ter falado com muita gente aqui, mas fiquem à vontade de tirar dúvidas e aproveitar essa condição especial que segue até sexta-feira. Então é isso, vamos correr, vamos aproveitar que esse curso aí, como a gente tá vendo, está realmente incrível. Boa, Bia, obrigada. Então, gente, esse aqui é o QR Code de Bia. Então, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida desse lado mais comercial relativo ao curso, falar também sobre empresas, tem várias empresas que conversam com a gente, vendo o curso como algo interessante para colaboradores. Então, Bia é a pessoa ideal também para vocês estarem conversando nesse sentido, certo? Se vocês forem ex-alunos do SESI School, fala com ela também, porque ex-aluno tem desconto. Na verdade, esse desconto é o Exato. mesmo aqui, de Perfeito. 15%, né, minha? Até aproveitando, gente, empresas, tá, que são embarcadas do Porto Digital possuem uma condição especial diferenciada. Então, se você trabalha em uma empresa daqui do ecossistema do Porto Digital, fala comigo também que a gente consegue trabalhar direitinho e trazer essa condição especial. E aí, reforçando com vocês, eu mandei no chat, tá bom, o link do curso, mas vou mandar novamente. Esse QR Code aqui é referente à inscrição, então pode escanear que vai dar direto no portal. E é isto. Boa, gente. Obrigada, Bia. Agora eu vou fazer algumas perguntas finais, certo? Algumas pessoas aqui. Mauros mesmo colocou uma pergunta aqui que eu fiquei pensando, não sei se Márcio e Vitor já viram, mas eu estava aqui, eita. Vamos lá. Você mencionou que o uso da IA ainda é muito intuitivo. Acho que foi um de vocês dois, certo? O curso será baseado em algum arcabouço teórico ou referências científicas para tornar esse uso mais estruturado? Se sim, em que tipo de conhecimento ou fontes ele se apoia? Quem se habilita a responder? Não, eu acho que o Márcio está tentando desmutar, não sei, mas assim, veja, eu consigo dar um overview melhor a respeito disso. Voltei. Veja, Maurício, todo o conhecimento que a gente vai passar pelo curso, tá? São conhecimentos que a gente fez uma busca profunda a respeito disso. Então, a gente foi através de referências bibliográficas, a gente foi através de pesquisas científicas mesmo, para poder embasar todo o conhecimento que a gente está passando no curso.
Hoje, com esse grande boom aí, né, das LLMs, dos modelos de larga escala, que a gente chama em português, né, que são os modelos de larga escala, hoje a gente vê várias conferências assim a respeito de inteligência artificial com pessoas trazendo artigos científicos com casos de uso, tá? Então, por exemplo, a gente tem artigos científicos que são publicados em revistas respeitadas, em que eles mostram para a gente e fazem estudos sobre qual LLM, qual modelo é melhor utilizar para cada uma das tarefas que a gente quer realizar. E ele mostra lá, dentro desse modelo científico, através do método científico publicado em revistas que são respeitadas, quais foram os métodos que foram utilizados para se chegar naquela conclusão e quais são os resultados. E a partir desses resultados a gente conseguir direcionar melhor cada um desses usos, tá? Então, por mais que o uso da IA ainda seja intuitivo, quando a gente vai construir as aulas do curso, a gente sempre faz uma pesquisa muito intensa e muito profunda nas referências científicas que a gente tem. Então, hoje, os congressos de inteligência artificial, eles têm uma trilha só de modelos de larga escala, em que os pesquisadores eles estão lá compartilhando todos os estudos de caso dele a respeito da inteligência artificial e o quanto aquilo pode trazer para a gente de feedback e de conclusão. Então, a gente sempre prezou e sempre vai prezar por trazer para o curso é, conteúdos que são embasados em estudos científicos, tá? Então, toda vez que a gente trouxer, obviamente que a gente vai trazer uma bibliografia no final, como a gente sempre faz, para trazer de onde é que a gente buscou aquela informação, tá? Por mais que, como o Márcio falou, o uso ainda seja muito intuitivo, mas a gente tem várias conclusões baseadas em evidências, em artigos científicos, em congressos, em painéis, tá? Que embasam todo o nosso conhecimento. Isso, e quando a gente fala nessa questão de é usado de forma intuitiva, é porque muita gente usa sem estratégia. Então, é só jogando um prompt e vendo o que é que vai retornar. Então, é nesse aspecto também que o curso vem para estruturar esse uso, né? Então, a gente vai transformar essa intuição em prática, né? Só que com base, trazendo o método, como o Vitor falou, né? Então, é, a gente traz sim referências e fundamentos, como o Vitor mencionou, principalmente das áreas de software mesmo, de engenharia de prompt, experiências também baseiam o que a gente procura. Então, e conteúdo muito novo, né? Então ainda está também sendo criado muita base científica em cima disso, muito mais recentemente. É um negócio que é dinâmico, que é vivo. Então, o nosso foco aqui continua sendo como é que o dev pode usar a IA de forma confiável ali no seu dia a dia, trazendo com que ele se force a ter um senso crítico, sabe, nesse uso. E entendendo ali o que é que está por trás da ferramenta que ele está usando para poder escolher, né, qual que ele vai usar, se aquela ferramenta faz sentido para o problema que ele está trazendo, qual é a característica que diferencia uma da outra. Porque isso aí existem várias. Então, por que existem várias? Porque cada uma delas é construída em cima de uma estratégia. A gente tem que conhecer mais ou menos isso para conseguir escolher a mais adequada. Mais uma ótima pergunta, Mauro. Ótimo, gente. Pessoal, aqui no meu computador a gente tem só mais um minuto para a gente ter aquele bate-papo. Obviamente a gente pode estender um pouco mais, mas para também é, poder vocês serem liberados, né? Todo mundo tem algumas coisas para fazer, né? Depois daqui. Mas eu queria agradecer a todo mundo. Antes de, na verdade, finalizar, eu queria ter a certeza que todo mundo se sentiu contemplado em relação às perguntas. Caso não, o momento é agora para mandar aqui novamente. Eu queria pedir para Márcio e para Vitor também darem uma olhadinha no chat, ver se tem alguma coisa que dá para vocês responderem por aqui. Eu vou fazer a última pergunta, certo? Que chegou agora, que é de Emerson. E vou fazer a pergunta, vou deixar que vocês também deem uma olhadinha aí no chat. E
vou depois pedir que Márcio e Vitor dê as palavras finais em relação à nossa temática de hoje, tá? Emerson, vamos lá, vou ler sua pergunta toda aqui, tá? Eu sou formado em sistemas de informação. Pensei que era ele falando, mas era Vitor rindo. Eu ia falar, pode abrir aqui o microfone também, se quiser, Emerson. Fica à vontade, viu? Mas vou lendo aqui, se você quiser, pode me interromper. Eu sou formado em sistemas de informação, eu peguei o boom da IA durante a formação da minha faculdade. Vejo que, apesar de ser uma ótima ferramenta para o entendimento de códigos, as IAs também são um meio que pode atrapalhar devs, principalmente os mais novos, pois acredito que é só colocar a IA lá que vai resolver e não como uma forma de aprender. Falou aqui também um pouquinho da experiência que ele está tendo como tutor em um dos projetos do César com o governo de Pernambuco, Florescendo o Talento. Sou tutor e tenho contornado essa ideia que os alunos têm, mas também percebo que muitos outros seguem essa linha de achar que que a IA irá resolver tudo. Vitor, você aí com o microfone aberto, o que é que você acha sobre isso? É que só tá aberto porque eu esqueci de fechar. E eu tava rindo porque tu disse que ia ler ela toda, porque realmente tava grande. Depois É, eu cortei algumas partes assim. veja, isso é um ponto que realmente acontece. A gente precisa ter um entendimento que esses modelos de LLM, tá, os modelos de larga escala, eles precisam ser utilizados com consciência e com entendimento, tá? Para a gente entender quais são as limitações dele. Porque, às vezes, assim, a gente simplesmente quer pegar um problema e jogar para ele e dizer resolve o problema e achar que eu vou copiar e colar aquilo e está tudo resolvido. O que não é verdade, tá? Assim, um dos pontos que eu estava até lendo uma discussão sobre que estava Sam Altman, que é o dono da OpenAI, né, que é o presidente da OpenAI, que é quem desenvolveu o ChatGPT, ele dizendo, não, mas eu acho que em 2027 todos os códigos vão ser escritos por inteligência artificial. Assim, veja, se o desenvolvedor não souber o que é que ele está fazendo ali no momento e for para essa abordagem que Emerson trouxe aí de querer resolver todos os problemas a partir da inteligência artificial, em 2029 todos os códigos vão ser escritos por humanos novamente. Porque a gente tem que entender, o desenvolvedor tem que entender, na hora que ele está utilizando a ferramenta, quais são os passos que a ferramenta está dando para resolver o problema dele. Então, não é simplesmente a gente jogar um problema lá e dizer, eu quero desenvolver isso, 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 dar um play lá e a ferramenta vai entregar para a gente o desenvolvimento pronto. Não é isso. Tá? A gente precisa entender e ter maturidade sobre as limitações da ferramenta que a gente está utilizando, como ela está fazendo para gerar aquele código para a gente, tá? Para que a gente tenha entendimento de que não basta a gente apenas colocar lá no prompt e resolver e copiar o código e colar dentro da nossa ferramenta e que aquilo ali vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo e a gente precisa entender o output da ferramenta para a gente. Tá? Então é interessante a gente entender as limitações da ferramenta e como que a gente pode utilizar elas para o nosso melhor benefício. Até porque muitas das vezes as próprias ferramentas de LLM, se elas não forem utilizadas da maneira correta, elas podem até gerar situações de vulnerabilidade dentro de um determinado código, tá? Então, dentro de um determinado projeto, dentro de um determinado sistema. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de utilizar e saber das limitações dela. Massa. É perfeito. Tanto a leitura do Emerson, né, que fez a pergunta, quanto a resposta de Vitor. Porque, assim, a IA, ela é uma ferramenta poderosa, mas, de novo, se o uso não for feito da maneira correta, ela vira meio que um atalho para enfraquecer ali o raciocínio do desenvolvedor, principalmente de quem está começando, né? Esse é o principal receio. Então, a gente vê mesmo esse mesmo padrão, ele ocorrer em várias iniciativas, até mesmo de formação. O aluno joga a dúvida na IA, copia a resposta, mas ele não desenvolve por trás daquela resposta. Então, no curso a gente tenta justamente inverter essa ordem, né? Então, ensinar o uso da IA
como ferramenta de apoio ao raciocínio e não substituir o raciocínio pela IA. Porque, por exemplo, ao invés de só gerar um código, o aluno pode aprender também a revisar, a fazer questionamento em cima daquele código. Então, depende muito do seu uso, né? Entender por que aquele código funciona, ao invés de simplesmente pedir para a ferramenta gerar um código para resolver o problema dele. Ele pode também partir para a abordagem inversa, né? Ou seja, a IA também pode entrar, dependendo do uso, como um professor mesmo para auxiliar você, para te ajudar, né? Para fazer a sua construção do seu conhecimento. É, o que o aluno tem que ter essa capacidade, assim, ter esse guia e ter esse filtro, né? É isso que também compõe esse aprendizado que a gente está elaborando aqui. E complementando só, coisa rápida aqui, o que o Márcio falou, não é quando esses alunos eles vão utilizar o ChatGPT ou essas ferramentas de modelos de larga escala, é pedir para que ele desenvolva o raciocínio dele na hora que ele está construindo aquele código, para que o aluno entenda que é, o que é que o modelo está escrevendo ali. Então, há alguns prompts que você pode utilizar. Comente cada etapa do código, mostrando o que é que cada linha está fazendo. Desenvolva o raciocínio para mostrar como é que esse código foi desenvolvido. Então, isso pode trazer para a gente um auxílio muito grande, tá? Na hora de passar para os alunos. Muito bom, gente. Essa pergunta foi ótima para finalizar, né? Trouxe um pouco da perspectiva tanto do professor quanto do estudante. Mas, Márcio, eu queria deixar as últimas palavras contigo. Antes de te puxar, só queria dar meus últimos recados, de fato. Agradecer a todo mundo. Estamos aqui com 36 pessoas, agora 35, o pessoal já está saindo. Mas a gente deixou aqui os links relacionados ao curso. Beatriz também está à disposição para vocês conversarem. Márcio e Vitor também, eu também. Então, caso queira conversar com a gente, é fácil de achar a gente no LinkedIn também, e nas redes sociais do César e da César School. Essa gravação vocês vão estar recebendo por e-mail. Então, se todo mundo se inscreveu, todo mundo está aqui, se inscreveu, durante essa semana vocês vão receber essa gravação. Aproveitem os 15% de desconto, tirem as últimas dúvidas, porque sexta-feira a gente vai estar trabalhando com o valor integral do curso. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês perceberem assim a diferença aí de mais ou menos R$ 400, certo? É, essas últimas dúvidas que vocês tiverem, podem falar com a gente. E é isso, Márcio, vou deixar aí essas palavras finais relativas a essa temática. O que é que você tem a falar aí por fim? Beleza. Assim, bom, pessoal, primeiro eu só queria agradecer aí a presença de todo mundo, tá? Foi um bate-papo muito rico, assim. A gente viu que o nível das perguntas, o nível de inteligência aí das perguntas, e a participação de vocês, né, que mostra que esse tema realmente está vivo, né? Que ele é uma dor e por isso a gente está aqui falando sobre ele hoje. Então, se você quiser sair realmente desse uso intuitivo, pouco embasado no uso das ferramentas de IA, é para você que essa formação foi elaborada, tá? Então, se ainda tiver dúvida, quiser trocar alguma figurinha depois aqui do encontro, como o Rai falou, pode procurar a gente, pode mandar mensagem. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês. E obrigado mais uma vez. Espero que vocês estejam aí nas aulas com a gente. Boa, gente. Márcio, Vitor, agradeço a vocês, pessoal, agradeço a vocês todos por estarem aqui. Éder, o curso também está namorando você, rapaz. Vamos aproveitar esses 15%, vai ser ótimo. Gente, é isso. Boa noite para vocês. A gente vai se falando ao longo da semana, dando atualizações. E a gente espera encontrá-los no dia 5 de junho, na primeira aula de IA para Devs. Obrigadão, gente. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau.